Galera, desculpa pela demora do vídeo, e o motivo é que a semana foi muita corrida, mas enfim. Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou trazer algumas histórias bem assustadoras, e sobre o vídeo de SCP, eu vou começar, mas esse costuma demorar um pouco e galera, deixe seu like, se inscreva no canal, ajudem a gente a bater as metas do YouTube, deem essa forcinha para a gente e obrigado a todos que assistem e agora sim vamos ao vídeo. Em Nova York, no coração da West Tenth Street, existe um edifício discreto, até demais. Ali, em 1874, nasceu uma casa que se tornaria um dos endereços mais assombrados dos Estados Unidos. Hoje, todos a chamam de The House of Death. Os moradores antigos contam que ali vivem 22 espíritos, e um deles é ninguém menos que Mark Twain, o famoso escritor que morou na casa por um ano. Há quem jure ter visto sua figura andando pelos corredores, sempre acompanhado de seu gato, como se estivesse preso em algum loop no passado. Mas nenhuma história daquela casa é tão marcante quanto a de Jean Brenty Bartell. Era 1957. Jean se mudou para o prédio junto com seu companheiro, acreditando que tinha encontrado o lugar perfeito para recomeçar uma vida tranquila. Mas no primeiro dia, ela percebeu que havia algo errado. Ela descreveu sentir um peso no ar, aquela sensação pesada, como se a casa observasse cada passo dela. Um arrepio atrás da nuca que não fazia sentido. Uma presença silenciosa, constante, sempre à espreita. Numa madrugada qualquer, com sede, Jean caminhou até a cozinha. A casa estava quieta. Então, ouviu passos atrás dela. Passos lentos e pesados. Ela virou rápido, quase derrubando o copo e não havia ninguém. Ao voltar para o quarto, algo gelado roçou seu pescoço como dedos invisíveis fazendo questão de lembrar, você não está sozinha. Foi assim que começaram os episódios que atormentariam Jean por anos. Tentando entender se estava imaginando tudo, Jean começou a escrever um diário. Dias depois, ela notou um cheiro estranho surgindo do chão. Não era mofo, não era sujeira. Era algo pior, algo vivo, que parecia se espalhar pela casa como um câncer, um cheiro forte, de podre. Certo dia, enquanto arrumava a sala, Jean viu algo que congelou seu sangue. Era uma sombra, alta, forte e humana. Mas sem rosto, sem textura, sem luz. Apenas um contorno negro, parado no meio da sala, como se estivesse esperando por ela. Jean correu para outra parte da casa. Mas ao entrar, lá estava a sombra novamente. Era impossível ser coincidência e suas sombras ao mesmo tempo em dois lugares. Parecia que aquilo havia escolhido janeiro. Durante semanas, a sombra a seguiu. Nos corredores, no quarto, no reflexo das janelas. Jean escreveu que, certa vez, reuniu coragem e estendeu a mão. Suas pontas dos dedos tocaram algo frio. Frio como gelo morto, uma sensação que ela descreveu como tocar uma substância sem substância. A partir dali, a perseguição se tornou constante. Depois de anos de tormento, Jean e seu companheiro decidiram fugir. Mas, segundo ela, a sombra não ficou na casa, ela levou junto. Jean relatou que continuou vendo aquele ser, sentindo aquele cheiro, ouvindo aqueles passos. Até seus últimos dias, Jean morreu em circunstâncias misteriosas. Alguns acreditam que pode ter se desvivido, outros, que aquilo que a perseguiu nunca deixou viver em paz. Seu diário, repleto de relatos assustadores, foi publicado depois no livro Spindrift, Spray from Psychic Sea, um testemunho de terror que muitos consideram perturbador até hoje. Os anos passaram. Em 1987, uma garotinha morreu no prédio, vítima de uma agressão do próprio pai. Desde então, moradores vizinhos juram ouvir choros fracos vindos das paredes. Hoje, o prédio está vazio. Mas os que moram em frente dizem que não, que a casa continua viva. Um fotógrafo de frente ao edifício conta que modelos vão até lá para fazer ensaios, mas saem correndo, desesperadas, dizendo ter visto a figura de uma mulher cruel observando de dentro do prédio. Nenhuma delas voltou. Você gostava de esconde-esconde? Aquela brincadeira nostálgica que muitos lembram com carinho. Pois é, se eu te falasse que essa brincadeira tirou a vida de alguém. Essa história surgiu em 1822 e até hoje assombra quem escuta. Durante uma festa de casamento em um velho castelo, um jovem casal comemorava rodeado de amigos, música e alegria. A noiva, exausta de tanto dançar, sugeriu uma brincadeira inocente.
O esconde-esconde. Risos ecoaram pelos corredores enquanto todos corriam para se esconder. Era um momento mágico em que todos se sentiam crianças de novo. A noiva percorreu o castelo até encontrar um baú antigo de carvalho. Parecia perfeito. Ela entrou, ajustou o vestido. Mas, no instante em que se acomodou, a tampa despencou sobre ela, trancando tudo. No início, ela achou que logo encontrariam seu esconderijo. Mas ninguém ouviu seus gritos abafados. Quando perceberam que a noiva não voltava, o noivo e os convidados vasculharam cada canto do castelo. E continuaram procurando por dias, semanas e até meses. Mas nada. O tempo passou, e a esperança se transformou em luto. Décadas depois, já idoso, o marido retornou ao castelo vazio, movido por uma saudade que nunca conseguiu apagar. Andou pelos mesmos corredores da festa e agora silenciosos até que encontrou o mesmo baú de carvalho. Ele abriu a tampa. Ali dentro, encolhido, estava o esqueleto de sua esposa, ainda com restos do vestido de noiva, presa no último lugar que tentou brincar. E dizem que, até hoje, quem se aproxima daquele castelo escuta batidas vindas de dentro do baú. Como se alguém ainda pedisse para sair. Mas e aí? Ainda tem saudades do esconde-esconde? Deixe nos comentários. Vem cá. Até onde você acha que o humano pode ir para ter uma beleza estonteante? Se você se pergunta isso, lhe apresento a história dela. A Condessa de Sangue. Ela parece saída de um filme de terror. Mas existiu de verdade. Elizabeth Bathory, nascida em 1560, foi uma nobre húngara que se tornou conhecida como a Condessa de Sangue. Entre 1602 e 1604, ela cometeu assassinatos e torturas inimagináveis contra jovens mulheres, muitas delas camponesas, pobres, ou garotas que trabalhavam em suas propriedades. Ela não agia sozinha. Contava com a ajuda de um monge herege e alguns seguidores completamente devotados a ela. Com o tempo, uma crença bizarra, talvez até um pacto com algo maligno, tomou conta da mente da condessa. A ideia de que banhar-se no sangue de jovens virgens manteria sua beleza e juventude eternamente. E, movida por essa obsessão doentia, suas vítimas passaram a se multiplicar. Alguns relatos afirmam que foram dezenas ou até centenas. O terror durou anos. Até que familiares das desaparecidas tiveram coragem de denunciar. Em 1610, Elizabeth foi finalmente julgada e, por ser nobre, recebeu uma pena branda, algo leve, mesmo com tudo que fez. Recebeu apenas uma prisão domiciliar, confinada em seus próprios aposentos até a morte. Em 1614, já seus cúmplices, que participaram de torturas, rituais e assassinatos, não tiveram a mesma sorte. Todos foram condenados à morte. E até hoje, muitos acreditam que o espírito da Condessa de Sangue ainda vagueia por seus antigos castelos, procurando eternamente por uma nova forma de permanecer jovem. Sim, você não leu errado. É isso mesmo, Silent Hill. Todos nós sabemos que essa é aquela cidade que vive em uma névoa densa, chove cinzas e há muitos monstros, que não tem como sair uma vez que entrou. Mas existe um caso parecido. Em 1962, na pequena cidade de Centralia, na Pensilvânia, algo começou de forma simples e terminou como um dos maiores pesadelos urbanos da história. Um incêndio tomou conta de uma mina de carvão abandonada. As equipes tentaram apagar o fogo, mas falharam. O que ninguém imaginava é que aquele incêndio encontraria quilômetros de túneis subterrâneos, cheios de carvão, o combustível perfeito para manter as chamas vivas. Com o tempo, o fogo começou a se espalhar por baixo da cidade inteira. O solo começou a rachar e a fumaça quente saía do chão como se Centralia estivesse respirando. Gases tóxicos invadiam as casas, silenciosos e mortais. A situação se tornou tão perigosa que, em 1980, o governo evacuou os moradores e declarou o local uma zona de desastre. A maioria fugiu. Poucos se recusaram a ir e permaneceram entre ruas vazias, casas abandonadas e fumaça que nunca parou de subir. Hoje, Centralia é uma cidade fantasma. Por baixo de suas ruas silenciosas, o incêndio ainda arde, alimentado por veias de carvão que parecem infinitas. É um lugar onde o chão queima, a neblina tem cheiro de morte e o silêncio é tão profundo que parece observar quem passa. Esse cenário serviu de inspiração para filmes e jogos, incluindo o universo de Silent Hill. Só que o monstro não é o Pyramid Head, mas sim o fato de morrer sufocado à noite. E dizem que, ao caminhar por lá, dá para sentir o calor vindo das profundezas.
como se algo ainda estivesse vivo sob a cidade. E aí? Gostaria de se sentir em Silent Hill? No interior de Ohio, vivia um fazendeiro rico, dono de muitas terras. Ele tinha um hábito curioso. A cada filho que nascia, construía um celeiro em homenagem. Fez isso para o primeiro, para o segundo, até completar 6. Era seu jeito de mostrar amor e orgulho pela família. Quando sua esposa engravidou novamente, ele começou a erguer o 7º celeiro, talvez o mais especial. Mas o destino foi cruel. Durante o parto, a mãe e o bebê morreram. A perda destruiu o homem. Com o passar dos meses, o fazendeiro afundou em tristeza. Não cuidava mais das terras, não administrava nada. A família entrou em dívidas profundas, até chegar à falência completa. E foi aí que a tragédia se transformou em horror. Segundo a lenda, tomado por desespero, o fazendeiro pegou um machado e matou seus 6 filhos, enterrando cada um dentro do celeiro que havia construído para eles. Quando terminou, ele caminhou até o 7º celeiro, o único que ainda estava de pé, e se enforcou. Desde então, quem passa por lá relata sempre a mesma visão: o corpo de um homem balançando lentamente no teto do celeiro, como se o suicídio tivesse acabado de acontecer. Dizem que aquele é o preço de uma dor que nunca encontrou paz. Em Ouro Preto, Minas Gerais, existe uma das histórias mais antigas e sinistras sobre o que acontece quando a noite cai perto de um cemitério. O zelador e o sacristão de uma igreja local já estava deitado, pronto para dormir, quando ouviu algo estranho vindo do templo. Primeiro, um sussurro distante. Depois, passos. E, por fim, vozes, muitas vozes. Assustado, ele se levantou e caminhou até a igreja. Ao abrir a porta, foi recebido por uma luz incomum, quase dourada, iluminando o altar. Parecia algo divino ou até mágico. Dentro do templo, dezenas de pessoas pareciam participar de uma missa. Havia orações, cânticos religiosos e o eco de uma cerimônia completa acontecendo no meio da madrugada, mas algo não estava certo. O zelador se aproximou, tentando entender o que via. E quando observou mais de perto, seu sangue gelou. Aquelas figuras não eram fiéis. Eram esqueletos, vestidos com roupas antigas, rezando e cantando como se ainda estivessem vivos. O sacristão ficou paralisado, sem conseguir gritar ou correr. E, num piscar de olhos, a luz se apagou e a igreja voltou ao silêncio absoluto. Desde então, moradores juram que, em certas noites, é possível ouvir orações vindas da igreja, como se os mortos ainda insistissem em celebrar sua última missa. E esse foi o vídeo, galera. Histórias de terror. Tenho feito bastante no canal. Vou fazer uma playlist para quem quiser maratonar e não se esqueça de deixar seu gostei e ajudar se inscrevendo no canal.